Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma live aí do canal Tudo em Logística. Estamos com a proposta aí de estar passando para vocês aí é praticamente um mini curso, né? O que nós estamos fazendo aqui é um mini curso aí referente à liderança, né? Boa noite, Fabiana, boa noite, Daniel. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, a gente vai se apresentando aqui, né? O pessoal está entrando aí. Fala, Maurício, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Maurício é um dos nossos mestres aqui do canal. Boa noite, Tiago. Pessoal chegando aí. E nós estamos aqui preparando para, em alguns minutos, a gente começa aí o nosso conteúdo, né? Como eu estava falando para vocês, pessoal, já vai deixando o like aí. Agradeço aí a presença aí de todos que já estão conosco aí ao vivo, dando parte do seu tempo aí para poder estar nos ouvindo. Prometo aí para vocês aí que será um tempo aí muito bem utilizado, porque temos um conteúdo muito bacana aí. E eu tenho certeza aí que nós vamos daqui tirar muitos insights, muitas coisas que a gente pode não somente aprender, né? Eu digo na questão teórica, mas também poder entender que a gente já consegue praticar isso. É um conhecimento que a gente já consegue colocar em prática no nosso dia a dia. A ideia é trazer um conteúdo que você já possa pegar e amanhã mesmo você já aplicar, né? Maurício está dizendo uma ótima live a todos aí, ó. Vamos de pergunta. Pessoal, tiver pergunta, a gente vai comentando. O Maurício também vai estar respondendo aí. Gilson está chegando aí. Boa noite, Gilson. Seja bem-vindo. Então, assim, pessoal, todos vocês são inscritos aí no canal, a gente já agradece, entendeu? Se vocês puderem compartilhar, compartilha aí com mais 3 pessoas aí que você entende que precisa desse conteúdo e que vai ser útil aí para a carreira dessa pessoa, né, para a vida dela e, e para todos aqueles que estão ali ao seu redor, né? Como eu estava dizendo para vocês, é, na verdade o que a gente está proporcionando aqui é um mini curso, né, baseado aí em um livro muito bacana aí que eu usei na minha trajetória aí enquanto líder, né? Enquanto construía a minha liderança, que é um livro chamado As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E baseado nesse livro, a gente pega tudo aquilo que a gente aprendeu, aplicou, validou, e agora nós estamos transmitindo para vocês, né? Então, a ideia realmente é compartilhar aquilo que hoje é vivência, né? Porque nós não queremos ficar aqui transmitindo aquilo que é apenas um conteúdo teórico que nós obtivemos, seja através de um livro ou através de um curso, e vamos retransmitir para vocês. A ideia não é essa. A ideia é realmente trazer para vocês aquilo que é vivência no nosso dia a dia, certo? Então, como nós falamos na live anterior, são 21 leis. Essas leis, elas, quando aprendida, você vai perceber que quando você começa a aplicar, elas começam a fazer muito sentido e começa a trazer alavancar de forma gradativa, né? Ou seja, pouco a pouco a sua liderança vai alavancando. Então a proposta hoje é falar de 3 leis. A lei do limite, que nós demos uma palhinha lá na semana passada. A lei da influência e a lei do processo, né? Mas antes disso, o que eu quero comentar com vocês? Que, assim, à medida que você for aprendendo as leis, eu quero que você tenha em mente quatro ideias.
4 ideias que é fundamental para você entender aquilo que nós estamos aprendendo aqui agora. A primeira é o seguinte: as leis podem ser aprendidas. Então é muito interessante isso porque assim, você pode aprender essas leis. Elas não são somente voltadas para uma categoria de pessoa, para um perfil de pessoa, né? É onde entra aquela tal pergunta: o líder nasce pronto ou ele vai sendo moldado ao longo do caminho? Então a resposta está aí para você. Liderança pode ser aprendida. Todos nós temos um grau que já é inato, já é algo que você já nasce com aquilo, mas só que isso não é tudo. Você precisa de métodos, você precisa de mecanismos para que você possa fazer com que aquilo que você tem num percentual pequeno ele seja potencializado, certo? Então você vai encontrar líderes aí que são é, líderes que não têm uma liderança muito forte, tem um líder mediano, e você vai encontrar aquela pessoa que tem uma liderança gigantesca. Gigantesca. Por quê? Porque são pessoas que, na verdade, já estão desenvolvendo a sua liderança a um determinado tempo, a um determinado período. E isso faz com que a gente chegue realmente a essa questão de dizer, de afirmar que a liderança pode ser aprendida, certo? Então, primeira coisa, as leis podem ser aprendidas. Segundo, as leis, elas têm valor em si. Cada lei tem o seu valor. Então, assim, você pode se dedicar mais a uma lei e menos a outra, dependendo do quê? Daquilo que nós falamos na live passada, da situação. Dependendo do momento, aquele momento vai requerer que você aplique mais uma lei. Não só o momento que você vive no seu dia a dia, mas também o momento em que você pode estar na sua liderança, a altura da liderança que você está no quesito vida, né? Então, assim, você começa em um padrão e você vai fazendo com que esse padrão vai aumentando. Então, chega um momento que você já aprendeu muita coisa, já aplicou muita coisa, e você precisa aprender uma coisa nova. Então, a ideia é você aprender uma lei, aplicar ela, por isso que elas vão ser dadas de forma gradativa, você vai ter uma semana para poder aplicar e para poder medir como que está a sua o seu grau de liderança nessas leis que nós vamos passar para vocês, certo? Então, primeiro, as leis podem ser aprendidas. Segundo, as leis têm valor em si. Então, cada lei tem o seu valor. Uma não anula a outra, certo? Terceiro, as leis têm consequências. Se você praticar, você vai extrair um benefício muito grande disso. Mas se você não praticar, você pode também ter assim grandes consequências. A sua liderança pode se enfraquecer e chegar um momento de você até mesmo perder a sua liderança. Né? Não, não é incomum você ver, tanto no mundo corporativo, esportivo, religioso, as pessoas perdendo a sua liderança porque em algum momento elas não deram atenção para uma determinada lei, certo? Aquilo era importante, aquilo era algo fundamental e a pessoa não deu a importância. E o quarto e último é que as leis formam a base da liderança. Então você vai desenvolver uma liderança a partir dessas leis que você vai começar a aprender agora. Então, assim, nós podemos dizer que você está à frente de muitas pessoas que hoje até são líderes, mas que não têm esse conhecimento, que estão indo mesmo na tentativa e erro. Né? Eu estava comentando hoje com o Maurício, falei assim, eu vi um meme ali, né? Podemos dizer assim, uma postagem, aonde uma pessoa falava assim para outra, é, eu percebo que você erra muito pouco. Você é uma pessoa que tem realmente um grande conhecimento e um grande aprendizado. Você realmente é uma pessoa muito instruída. E a outra pessoa falou assim, é porque, na verdade, eu tive ótimos professores, né? E a outra pergunta assim, mas quem foram seus professores? Aí ele fala assim, foram meus erros. Pessoal, é verdade que nós aprendemos com os nossos erros. Isso realmente vai acontecer ao longo da nossa vida, né?
Só que se você puder aprender de uma maneira diferente, não errando, né? Não pode acostumar a errar para depois aprender, porque tem erro que você não consegue voltar, você não consegue reverter. Então seria bom que o aprendizado fosse buscado de uma maneira mais proativa. Você percebe que precisa, você busca. Então as leis formam a base da liderança. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Dito isso, nós vamos entrar então na primeira lei. A primeira lei, né, é a lei do limite. É a lei do limite. É, é até engraçado, porque você pode perguntar assim, lei do limite. Mas o que, que quer dizer isso? Porque, na verdade, dá a impressão que um líder ele não pode ser barrado, ele não pode ter um limite ali no exercício da sua liderança. Não é isso. Não é isso. Vai ter diversos fatores na sua jornada, principalmente no ambiente corporativo, em que você vai se deparar com um limite. Né? Muitos de vocês devem viver isso no dia a dia. Você encontra algo que limita você e impede você de exercer com a maior eficácia a sua liderança. Vamos dar um exemplo? Você quer fazer uma mudança lá no seu setor, só que você depende do aval do teu gerente. Só que ele diz assim, não vai fazer. Você, sendo o líder, você deve submissão a ele e você não vai fazer. Porque senão seria o caso de insubordinação. Você foi instruído a não fazer e você fez. Ou o contrário, você foi instruído a fazer e você fez. É insubordinação ou ingerência. Então, nesse aspecto, você está limitado. Existe algo que está limitando. Pode ser a questão do orçamento, né? Você precisa fazer algo que demanda um valor, é algo que vai ter um custo, e a organização diz assim: não temos o dinheiro para poder investir nesse projeto teu. Então, naquele momento, você foi limitado. Você acabou sendo, vamos dizer assim, restringido, você acabou esbarrando com uma dificuldade. Só que o que, que eu quero que você entenda é, que realmente rege a lei do limite? É que você não tem controle sobre os limites que são impostos ou os limites que são externos. Então, existem muitas coisas que vão realmente impedir. Aí você tem você tem ali que tomar uma decisão. Se você está numa organização onde você não consegue avançar, é hora de você começar a repensar se a sua capacidade de liderança ela está a cada dia maior e você não consegue avançar porque os limites que são impostos você não concorda, é hora de você começar a pensar em estar migrando para uma outra organização. Porque senão todo aquele interesse, toda aquela vontade, ela morre. Boa noite, Maico. Maico, diretamente da Bahia, acompanhando aí o canal. Foi um colaborador nosso, né? Um grande colaborador lá na empresa onde nós prestamos serviço lá, onde nós trabalhamos, né? Então, assim, pessoal, vamos lá. Onde que entra a lei do limite? A lei do limite, ela entra quando você começa a colocar alguns limites e começa a, a, a não a não colocar em prática todo o seu potencial, certo? O que que limita um líder? O que que limita um líder? Vamos lá. Primeiro, um líder ele pode ser limitado por diversas coisas. Uma delas é a visão. Então, você que é líder e diante de uma dificuldade, você não consegue enxergar algo de bom naquela situação, ou a sua visão fica limitada e você só consegue enxergar o momento e não consegue enxergar lá na frente o benefício que aquela dificuldade pode trazer. Você está sendo limitado nesse momento pela sua visão. A sua visão está mostrando que você não pode ir além. E todo time, toda equipe,
ela acaba sendo um reflexo do líder. Se uma equipe não consegue chegar nos objetivos que são propostos pela organização, ou seja, qual for a instituição que você da qual você é líder, automaticamente esse líder está impedindo a equipe de chegar no resultado. Ele está impedindo, por causa da visão dele, essa limitação dele está impedindo que a equipe vá mais adiante, que é uma limitação que muitas das vezes está só na cabeça dele. Quem delegou a tarefa para ele confia no potencial. A equipe confia no potencial. Só que o problema, muitas das vezes, é o próprio líder não acreditar em si mesmo. Isso pode acontecer. O líder não acreditar em si mesmo. Então fica difícil você passar uma orientação, uma visão para a equipe se você mesmo não acreditar. Então, quando você tiver com um projeto na mão, quando você receber uma tarefa, um desafio, tenha em mente que se você não acreditar que é possível, você vai transmitir isso para a equipe. A sua equipe ela vai ficar ali no mesmo patamar em que você está. Fala, bispo, o bispo chegando aí, ó. Tá conosco aí na live. Então, assim, você não pode ficar limitando, principalmente quando é uma coisa nova. E você recebe o desafio, e essa coisa nova, muitas das vezes, o que acontece? O líder já coloca uma dificuldade. Então, a sua visão pode te limitar. Toda vez que chegar diante do desafio, tente enxergar as possibilidades, né? Nós ouvimos sempre dizer assim que tem pessoa que diante das dificuldades ela vê oportunidades e tem pessoa que diante das oportunidades vê dificuldade. Próxima oportunidade chegar até você, você vai lembrar disso. Pode ser uma oportunidade para que você possa mostrar o seu valor. Uma outra coisa, segunda coisa que limita o líder, conhecimento. Conhecimento. O líder, ele precisa continuar aprendendo. O líder nunca sabe tudo. Então ele precisa continuar aprendendo. Porque tem muitos líderes que não conseguem fazer grandes mudanças. Porque tem muitos líderes que não conseguem mudar aquilo que está ao seu redor e nem conduzir a equipe para o resultado. Porque o que ele conhece só consegue levar ele até um certo ponto. Então, quando chega naquele ponto, ele não consegue avançar. Qual é a boa notícia? Você pode aumentar a sua capacidade de conhecimento e quebrar algumas barreiras que estão sendo impostas pelo limite da falta de conhecimento e começar a ir um pouco mais além. Apresenta-se uma situação, você aprendeu aquela situação e automaticamente você já sabe como resolver. Não é problema, pessoal, as pessoas não saberem tudo. Isso, na verdade, é uma coisa normal. Vai chegar situações quando você estiver exercendo a sua liderança que você não vai saber resolver. Só que o problema não é você não saber resolver isso. O problema é você amanhã se deparar com a mesma situação e ainda não sabe resolver. Então, toda vez que o líder ele esbarra numa limitação, ele tem que procurar formas de transpor esse obstáculo para que ele possa, na próxima situação, saber como resolver aquela questão. Então, não tem problema nenhum. Você recebeu hoje um desafio e você achou que estava além do seu conhecimento, não se frustre por isso. Só que você vai fazer o quê? Agora você vai procurar adquirir o máximo de conhecimento
Porque a próxima vez que essa situação se deparar diante de você, e ela vai voltar em algum momento, você vai estar pronto para poder mostrar que agora você domina. Então, o líder não pode ficar sendo limitado pela falta de conhecimento. Por isso que ele deve ser um eterno aprendiz. Ele tem que estar o tempo todo aprendendo. Ele tem obrigação de dominar diversos assuntos para que ele possa ensinar o seu time. Então, um bom líder, ele vai se cercar de diversas pessoas boas, mas ele vai aprender com essas pessoas e procurar dominar também o que essas pessoas dominam. Senão ele vai ficar o tempo todo na dependência. E isso não é bom para a liderança. Então, esse limite ele precisa ser quebrado, né? O que mais que a gente pode falar aí? O excesso de controle. O excesso de controle é uma limitação para o líder, né? Quando o líder ele delega uma tarefa e ele não consegue confiar na equipe. Você não vai entregar uma tarefa e deixar ela 100% na mão da equipe da primeira vez. Mas na segunda vez você já tem que deixar a equipe um pouco mais à vontade para fazer. Entregar e acompanhar menos. Porque senão você nunca vai estar preparado para poder coordenar um projeto maior, uma equipe maior, um time maior. Porque imagina que hoje a sua capacidade de liderança, ou o limite da sua liderança, são 3 pessoas, né? Se amanhã você tiver 5 pessoas, como é que vai ser? Se você controla o trabalho de 3 e amanhã você precisa controlar o trabalho de 5, você pode daqui a alguns meses ter mais 7, 8, 10 pessoas. Daqui a pouco você está com uma equipe gigantesca, 30, 40, 50 pessoas. Como você vai controlar o trabalho de 50 pessoas? Então, o excesso de controle limita o líder. Ele tem que continuar cuidando sempre de 3 pessoas, porque se der 4, 5, ele vai perder a mão. Ele não vai dar conta. Então, amplia essa capacidade de liderança sua. Como? Confiando mais nas pessoas. Observando quem são as pessoas que têm a capacidade mais desenvolvida para fazer o trabalho, entregando para ela a tarefa, a atividade, delegando. Então, a capacidade da liderança, ela está muito ligada à capacidade de delegar, porque você não vai conseguir liderar um grande time, uma grande operação sozinho, e você vai precisar ter pessoas ao seu lado para poder somarem, para poder ajudarem você. Mas por isso você não vai poder ter um excesso de controle. Porque quem quer controlar tudo acaba não controlando nada. Então, a lei do limite, você passa a entender que ela está em você. O limite que você mesmo criou. Você criou esse limite, agora você também vai ter que quebrar esse limite. Porque se você não quebrar esse limite, a sua equipe sempre vai estar na média. Até o dia que alguém vai perceber que as pessoas passam pela sua equipe e as pessoas saem porque elas enxergam o potencial da equipe mais além, mas ela percebe que quem barra essa capacidade, o aumento dessa capacidade é o líder. E se as pessoas percebem que você é o problema, elas vão embora. E se um dia a organização perceber que você é um problema, você vai embora. Tem organizações que elas fazem o quê? Elas pegam, contratam um líder, e se o líder não desenvolve, elas demitem o líder porque sabe que ele vai barrar o crescimento da equipe e, consequentemente, o crescimento da empresa. Então, você vai ver técnicos de futebol, de basquete, né? Seja lá qual for o esporte que você goste, que ele começa como? Ele começa liderando uma equipe pequena. Às vezes ele liberou um time lá
da escola, depois ele passou a liderar um time ali do bairro, depois ele expandiu um pouquinho, já começa a pegar da região, do estado. Um técnico de futebol não começa a dirigir a seleção brasileira ou qualquer seleção aí de qualquer país logo de cara. Ele tem que ir aumentando a capacidade de liderança dele. Ele tem que ir quebrando algumas limitações. Então, assim, pode ter algumas limitações que ainda está impedindo que você cresça. Qual dessas pode ser? Nós temos apenas 3 exemplos. Excesso de controle, falta de conhecimento, falta de visão. Então, quebre essas barreiras para que você possa liderar cada vez times maiores. Tá? Segunda lei, a lei da influência. Um bom líder, ele lidera pela influência. Boa noite, Miriam. A Miriam está com a gente também aí, seja bem-vinda. Então, assim, um bom líder lidera pela influência. Tem pessoas que têm grande poder de influência. E quando a pessoa fala, as pessoas que a estão escutando prestam atenção e acatam o que elas estão falando. Outras pessoas podem gritar, podem espernear, e ninguém presta atenção naquilo que ela está falando. Por que isso? Porque elas não entendem a lei da influência. O líder, ele só é um líder se tem pessoas seguindo ele. Vamos quebrar alguns mitos aqui. Né? Tem alguns mitos da liderança que vão justamente confrontar a lei da influência. Primeiro mito. O mito do gerenciamento. Pessoal, gerenciar não é liderar. Não é liderar. Qual é a diferença? Aí você vai observar isso e vai ver como que está a sua liderança para ver se você não está caindo nessa parte. Se você não está caindo nesse mito. Se você não está apoiado nesse mito e construindo a sua liderança numa base que não é sólida. Então vamos lá. Gerenciamento não é liderança. Por quê? Porque o gerente, ele tem a capacidade de manter processos, de coordenar atividades, de mexer com sistemas e conduzir a equipe para os resultados. Porém, ele não consegue, se ele não tiver liderança, tem um gerente que tem liderança e tem um gerente que é só gerente. O que não podemos confundir é que o fato de eu ser gerente quer dizer que eu sou líder. O líder, ele tem a capacidade de fazer mudanças. Então você recebeu lá um determinado setor, departamento, você está agora, tomou a frente de um time. Só que passou lá 2, 3, 4 anos e você não conseguiu fazer nenhuma mudança. Você não conseguiu fazer nenhuma melhoria. Você consegue só manter aquilo que você aquilo que era feito quando você assumiu a equipe. Você não tem liderança. A liderança, ela está continuamente se desenvolvendo. Então, ser gerente não quer dizer que você é líder. Mas por que tem gerentes que gerenciam tão bem? Por que tem equipes que tem um gerente que não é líder, mas ela chega nos objetivos e algumas delas até conseguem fazer melhorias? Você vai anotar isso daí, porque isso daí é uma coisa que você tem que levar para a sua carreira e você vai começar a observar a liderança que está ao seu redor e você vai começar a saber que existem pessoas que, na verdade, não são líderes. Ela tem um cargo, ela tem uma posição, mas ela não tem influência.
Onde está o segredo? Essas pessoas, elas detectam a pessoa que tem a influência e, através dessa pessoa, lideram a equipe. Você conhece alguém assim? Pessoas que não têm influência, mas que elas observam quem tem influência e usam essa pessoa ou essas pessoas para poder coordenar a equipe e chegar até os resultados. Então ela fala com essa pessoa fala com a equipe. Porque se ela falar diretamente com a equipe não vai acatar com a mesma intensidade que acata daquela pessoa que realmente tem influência. Detalhe, nem sempre essa pessoa que está sendo a pessoa influente é um líder. No sentido formal. Não é um encarregado, não é um supervisor, não é um coordenador, não é um diretor. É uma pessoa da equipe. Só que tem a capacidade de influência desenvolvida. Mito do gerenciamento. Qual é o outro mito? Mito do empreendedor. Não é pelo fato da pessoa ser empreendedora que ela é líder. Tem pessoas que começam um negócio, têm uma capacidade gigantesca de maximizar o lucro, trazer um resultado para a organização, mas quando precisa lidar com pessoas, essa pessoa não consegue. O que acontece como resultado disso? Você vê equipes com uma rotatividade imensa. Porque o líder não consegue influenciar as pessoas. Então ele vai de uma forma coercitiva, quer dizer o quê? Eu mando e você obedece, então vai realmente fazer uso da autoridade que ele ou que ela tem, porque de forma natural ele não consegue ou ela não consegue influenciar a equipe. A equipe não segue. Então, o mito do empreendedor. Qual é o outro mito? Mito do conhecimento. Quem tem mais conhecimento tem influência. O que vocês acham disso? Quem é a pessoa mais influente? A pessoa que tem mais conhecimento. O que vocês acham disso? Não necessariamente. Nem sempre a pessoa que tem o maior conhecimento é quem tem liderança. Nem sempre. Nem sempre. O que acontece? Existem pessoas que hoje são filósofos, cientistas, pesquisadores, pessoas que têm um conhecimento gigantesco. Né? O Maurício falou, tem que ser bem usado. Tem que ser bem usado. Então tem pessoas que têm um conhecimento gigantesco, mas não sabem como usar ele, né? Pegando o gancho do que o Maurício falou, não sabe como usar ele para poder influenciar as pessoas. Então há muito conhecimento, só que aquela pessoa muitas das vezes nem gosta de lidar com pessoas. O líder que não gosta de lidar com pessoas, ele não serve para ser líder. Ele nunca foi líder. Por quê? Porque nós gerenciamos coisas, gerenciamos tarefas, atividades, mas nós lideramos pessoas. Você não lidera a mesa, a cadeira, a empilhadeira, o software que você usa. Não, você lidera pessoas. E para liderar pessoas, você precisa de quê? Você precisa ter influência. Precisa ter influência. Então, ao mito do conhecimento. Tem aquela pessoa que tem o maior conhecimento, mas não necessariamente ela tem influência. O último mito aqui que nós vamos falar é o mito da posição. Então, assim, o mito da posição quer dizer o quê? A pessoa que tem a posição mais alta é o líder. Isso pode acontecer quando nós estamos falando
de uma liderança que ela acontece de uma forma que as pessoas que não seguirem e as pessoas que não obedecerem, elas podem ser punidas. Então, assim, na empresa, se você não obedecer, você pode ser mandado embora. Né? Em várias outras circunstâncias, se você não seguir a liderança, você pode ser, vamos dizer assim, penalizado por isso. Agora, quando que a posição não é o que está definindo, mesmo que você tenha uma posição e você seja líder e você seja influente, por que não é a posição que está definindo ali a influência? É porque você passa para as pessoas as coisas, você trata as pessoas, você mostra para as pessoas de uma forma que elas desejam seguir você. Quando as pessoas têm desejo, quando as pessoas querem seguir você, quer dizer que você realmente está liderando. Então, nesse aspecto, a posição vale menos do que a influência. E o maior exemplo que nós podemos dizer é quando existem pessoas que lideram projetos sociais, aonde depende de voluntários, questão de igrejas, aonde as pessoas não, elas estão lá, não tem como você mandar ela embora. Não tem como você simplesmente falar para aquela pessoa, você não vai mais entrar aqui nessa igreja. Né? Hoje nós sabemos que assim, a igreja é um local hoje considerado até público. Então você não pode simplesmente dizer assim, ó, você nunca mais vai entrar na minha igreja. Você nunca mais vai colocar os pés nessa instituição, né? Ou você imagina aí uma casa aí onde tem as pessoas prestam serviço voluntário. Então assim, esses são os lugares onde mais as pessoas demonstram liderança. Por quê? Porque quem está seguindo ali está seguindo por influência. Já ouviu falar de um nome muito conhecido mundialmente? Madre Teresa de Calcutá? Uma mulher pequena, franzina, de fala fina e suave, mas que influenciou pessoas em todo o globo. Em todo o mundo ela influenciou pessoas e criou uma instituição que hoje ajuda milhares de pessoas no mundo. Por que as pessoas seguem uma pessoa dessa? Influência. Influência. Como que você desenvolve a sua influência? Tem algumas coisas muito simples. Na verdade, existe uma série de coisas, mas pela limitação do tempo, eu vou pegar aqui apenas três coisas. E depois eu vou colocar lá para vocês na descrição aqui do vídeo, essa live vai ficar gravada, né? Ou lá nos comentários, né? Eu coloco nos comentários na descrição. Tem 11 indicativos de influência, mas vou falar só três. Três. Primeiro deles, caráter. As pessoas seguem um líder que tem caráter. O que é ter caráter? É você fazer o que você fala. O líder que diz para a sua equipe: vocês precisam chegar no horário. Só que ele não chega, ele não consegue influenciar a equipe. Por quê? Por causa que ele já quebrou um princípio da liderança que é o quê? Que é você ser um exemplo. As pessoas seguem voluntariamente quem dá o exemplo. Quem não dá o exemplo não tem moral para poder estar conduzindo a equipe, porque vai cobrar uma coisa que ele mesmo não quer fazer. Ou ela. Caráter. Então, se você fala uma coisa para a sua equipe e essa coisa que você está falando você não faz, né? Não estou falando de a atividade que a equipe tem que fazer. O líder, ele delega atividades, a equipe realiza. Eu estou falando de caráter, de você cobrar coisas que todas as pessoas da equipe precisam fazer, mas você mesmo não faz. Então você não tem influência sobre a sua equipe. Segundo,
Vamos lá, vamos escolher um bom aqui. Relacionamento. Relacionamento. Quem esses líderes são? Como que são os relacionamentos dele? Que relacionamento? Os relacionamentos que ele tem dentro da organização. Porque, inevitavelmente, você como líder, você tem que lidar com uma série de pessoas. O seu departamento recebe a demanda de um departamento que tem um líder. O seu departamento repassa a demanda para outro departamento que também tem um líder. Certo? Fala, dona Dilza, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Então é assim, você observa o líder e você vê como que são os relacionamentos dele. O que ele fala das pessoas? O que as pessoas falam dele? Porque tem aquele líder que ninguém quer lidar com ele. É um líder difícil, pessimista, não some, ele sempre está dividindo, ele sempre está tomando partido, ele sempre está pondo a sua equipe contra a outra equipe. Então, automaticamente, os relacionamentos dele são todos ruins. Então, esse líder ele começa a perder influência. Porque quem começa a olhar e perceber que ninguém quer lidar com ele por causa de ser uma pessoa difícil, então as pessoas começam a observar que tem alguma coisa errada aí. As próprias pessoas começam a criar um afastamento desse líder. Então começa a observar no seu dia a dia. Você é líder, como que as pessoas têm medo de chegar até você? Ou as pessoas conseguem chegar e conversar com você de igual para igual? Respeitando a sua posição, a sua liderança, mas consegue chegar e conversar com você, porque sabe que você vai tratá-la de maneira adequada. O fato de estar numa posição hierarquicamente superior, veja bem, como pessoa, o líder não é maior que ninguém. Mas por imposição da hierarquia, ele detém uma função ou talvez um cargo que o coloca numa posição um pouco acima dos demais. Porque ele conduz a equipe, então ele precisa estar numa posição em que ele possa efetuar comando e que ele possa cobrar os resultados. Porém, como pessoa, ele não é melhor que ninguém. Então, o líder não pode maltratar as pessoas, o líder não pode falar mal das pessoas, o líder precisa criar relacionamentos para que ele possa ter influência. Aí as pessoas começam a olhar e começam a falar, ó, oh, fulano de tal, você pode ir lá falar com ele que ele vai te ouvir. A tua reputação acaba te precedendo. Segundo, né? Vamos pro terceiro e último para a gente encerrar aqui da lei da influência. É a capacidade. O líder influencia pelo que ele pode fazer. Em que sentido? O líder ele precisa entender que vai chegar momentos em que a equipe ela não consegue fazer uma determinada tarefa, ele tem que estar lá para poder apoiar, ajudar e, dependendo da situação, até mesmo fazer. Entendemos que se ele está liderando uma equipe, ele no mínimo tem um conhecimento acerca das atividades que aquela equipe desenvolve. Melhor ainda se esse conhecimento for prático. Grande parte das lideranças, elas vêm de baixo. Então já atuou em diversas atividades aonde hoje as pessoas que ele ou ela lidera estão atuando. Então, assim, é muito bom quando o líder, na hora que a equipe precisa, ele vai lá, ele coloca a mão na massa e ele mostra que ele sabe fazer. Isso dá o quê? Isso dá para a equipe o sentimento de que ele está junto.
né? Tem hora que o líder tem que estar junto, que o líder tem que ir lá e entrar na operação e ajudar a desenvolver uma tarefa. Principalmente quando chegou uma demanda urgente, chegou uma demanda que tem que ser feita em tempo recorde. E o líder faz o quê? Ele entra na operação. Isso acontece muito na nossa operação. Ele entra na operação, ele, ele dá aquele impulso, ele começa a desenvolver atividade junto com o time, ele mostra aquilo que ele sabe fazer e que dá para fazer, que às vezes a equipe não está acreditando que dá. O líder vai lá, mostra que dá para fazer, ele coloca a equipe no caminho e depois não necessariamente ele precisa continuar ali. Muitas das vezes ele pode recuar ou, dependendo da situação, ele pode continuar até terminar aquela tarefa. E ele mostra que ele tem capacidade também para poder desenvolver aquela atividade, porque ele conhece. Ele mostra que aquilo que ele está liderando, ele também tem um domínio sobre a execução daquilo. Você vai ter o domínio de tudo? Não. Mas um conhecimento, mesmo que um conhecimento é básico, mas o líder precisa ter. Senão fica difícil ele liderar, ou até mesmo dele fazer uma cobrança em cima daquilo que ele não sabe. Então, o líder precisa ser influente. Se você não tiver influência sobre a sua equipe, pelo teu caráter, pela, pelos seus relacionamentos e principalmente pela sua capacidade, as pessoas não vão te seguir. Se as pessoas perceberem que tudo que vai ser feito, você depende de um outro líder, de uma outra pessoa, ou muitas das vezes você recorre até uma pessoa da equipe, mas que não detém um cargo de liderança, mas é sempre a pessoa que está resolvendo as questões, tem alguma coisa errada aí. A pessoa influente é aquela pessoa que está tomando as decisões. Você já foi chamado alguma vez para poder tomar alguma decisão, falar acerca de trazer uma solução para um determinado problema? Você terminou de falar, a pessoa que te perguntou chamou uma outra pessoa e perguntou: e aí? Quer dizer que você não tem influência. Você foi chamado, a sua opinião foi solicitada, talvez até para que você não se sinta mal, mas a decisão virá através do que aquela outra pessoa vai falar. Isso quer dizer que aquela outra pessoa é a pessoa influente. E torna a dizer, nem sempre essa pessoa é um líder. Né? Então, nós temos que observar isso. Vamos lá. A lei do processo. A última lei. Lei do processo. Pessoal, a lei do processo, ela diz o seguinte: líderes são eternos aprendizes. O líder que não está constantemente aprendendo, ele vai ficar parado no tempo, ele vai ser ultrapassado por alguém. O líder tem que estar aprendendo o tempo todo. Seja nos bancos acadêmicos, seja através de livros, seja através de cursos online. Tudo aquilo que ele entende que é necessário para desenvolver a sua liderança, ele tem que aprender. E diga-se de passagem, hoje está tudo muito assim, fácil, muito simples. E eu vou passar para vocês aqui o seguinte: a lei do processo tem 5 fases. 5 fases. Vamos passar rapidamente por elas para você entender e você entender que você precisa passar por essas fases. Se você não passar por essas fases, você vai ficar no meio do caminho. Né? O Gil está dizendo assim, exatamente isso, tem que dar o suporte necessário para também incentivar os colaboradores e saber que eles podem contar com o líder. O líder tem que estar junto, pessoal. Líder, aquele líder que some da operação e só aparece quando acontece um problema para poder culpar a equipe, isso não é liderança. Isso não é liderança. Mas vamos lá, voltando para 5 fases da lei do processo. Lei do processo quer dizer o quê? A lei do processo nada mais é do que um aprendizado contínuo. Não se desenvolve liderança do dia para a noite.
Você hoje descobriu que você, a partir de hoje, você vai ser o líder lá de uma atividade, de uma operação, de um setor, de uma equipe. Muitas pessoas já ficam desesperadas. Entra nessas 5 fases. Quais são as fases? Primeira fase, não sei que não sei. Você fala, o que é isso? Entendi nada. Vou te explicar. Você acabou de ser promovido para liderança. Aí chega uma pessoa, ela vai sair da empresa, ela pede desligamento, pediu desligamento. Aí o RH te chama e fala assim, você vai querer fazer reposição? Você fala, vou. Aí o RH fala assim, eu vou marcar então essa entrevista para você fazer. Né? Tem a parte da entrevista que o RH faz quando ele está fazendo ali a fase de recrutamento, né? Depois ele passa para o líder, está entrevistando a pessoa. E aí você fala, peraí, mas eu vou ter que entrevistar as pessoas? Então, assim, você não sabe você que você não que você precisava fazer isso. Então você é a fase de não sei o que não sei. Então você não sabe que aquilo ali você precisava fazer. Aquilo você não sabia que aquilo fazia parte da liderança. Isso acontece muito com quem caiu na liderança e começa a descobrir aos poucos aquilo que compõe a liderança. Que a liderança não é só mandar. Mandar é a parte boa. Mandar é a parte legal. Mas existem várias responsabilidades na liderança que quando algumas pessoas descobrem, ela vai embora, ela não quer mais saber de liderar. Ela fala, vou ter que demitir, vou ter que fazer entrevista, vou ter que dar feedback, eu vou ter que lidar com o setor, com o bem das pessoas quando pessoas faltarem e o resultado continua sendo cobrado. Tudo isso você tem que lidar. Então você fala, peraí, mas eu não sabia disso. Aí isso é apresentado para você, aí entra o desespero, e muitas pessoas hoje aprendem liderança pelo desespero, né? O Jean falou isso para nós, né? O colaborador lá trabalha conosco, ele falou assim, eu estou fazendo curso de liderança e tem uma pessoa lá que está aprendendo no desespero, porque foi posto como líder, mas não sabe o que fazer. Essa é a primeira fase. Só que, qual é a boa notícia? A boa notícia é o seguinte, o fato de você não saber não é problema. Eu falei já, nessa área mesmo. Você não saber não é o problema. Só que agora você sabe que você não sabe fazer aquela atividade. Aí nós passamos para a segunda fase. Então, primeira fase, não sei que não sei. Por quê? Porque você não era líder. Então você não é obrigado a saber, a menos que você esteja se preparando para a liderança antes de ocupar um cargo de liderança. Como é o caso de algumas pessoas que estão fazendo curso de liderança e nós incentivamos que as pessoas, mesmo que não estejam numa função de liderança, façam um curso de liderança para que possam aprender a liderar antes de começar a liderar. Você vai ter muito menos problemas. Então nós estamos na primeira fase. Não sei que não sei. Aí você descobre. Segunda fase. Sei que preciso saber. Essa segunda fase é onde você descobre que o fato de você não saber determinadas coisas que fazem parte da liderança vão te trazer problema. Preciso dar feedback para o colaborador. Não sei dar feedback. Uma coisa importante que vai acontecer o tempo todo na liderança: dar feedback. Passar para o colaborador como é que está o desempenho dele. E quando o desempenho dele está bom, é muito legal que você chama ele, você vai dar um feedback positivo. Só que quando o colaborador não está indo bem, pessoal, muito líder faz o quê? Não está indo bem?
ou deixa ele de lado e acha que as coisas vão melhorar sozinha, ou então faz o quê? Manda embora. E muitas das vezes você está com um colaborador que está com problema pessoal lá, que você chama, conversa, ele expõe a situação, ele conversa com você, você dá uma orientação para ele melhora o desempenho. Pronto, você ganhou a pessoa. E evitou a demissão de um colaborador que trabalha bem, às vezes tem um histórico na organização, trabalha bem há anos. E por algum problema ali pessoal, por alguma situação, o desempenho dele caiu. Então imagina, você agora precisa, agora você sabe que você não sabe dar feedback. É a segunda fase. Vai identificando aí qual fase você está. Você foi para uma liderança, você não sabia muitas coisas. Só que depois você passou a saber que você não sabia. Aí é hora de fazer o quê? A lei do processo. Corre para aprender. Corre para aprender. Todos os dias você tem a oportunidade de pegar esse aprendizado que você esteja pegando no YouTube, como você está aprendendo agora, seja através de um curso, seja através de um livro. Todo dia você tem a oportunidade de colocar isso em prática. E ir avaliando se você está melhorando nisso. Segunda fase. Terceira fase. Sei o que não sei. Então você passa a saber de forma intencional, você não vai mais ficar descobrindo. Agora você começa a analisar, a verificar os pontos que você não tem conhecimento e começa a descobrir aquilo que você não sabe que é concernente à liderança. Lá na primeira fase, você descobriu de supetão. Alguém te falou e você falou assim, poxa, eu não sei isso daí. Agora não, você procura saber, já é o nível consciente. Você começa a procurar e começa a descobrir que existem várias coisas que você precisa descobrir. Eu preciso aprender a delegar. Eu preciso aprender a dar feedback. Eu preciso aprender a medir desempenho. Lembra que nós falamos na live passada que você começa uma atividade no dia, você divide o seu dia em 4 partes. Então, suponhamos aí que você trabalha aí das 8 às 17. Né? Você que trabalha à noite pode pegar e usar a mesma lógica, mas vamos pegar uma pessoa que trabalha das 8 às 17. Começou 8 horas. 10 horas tem que ter 25% do resultado do dia. Então, a hora do almoço tem que estar no mínimo 50%. Chegou à tarde, você faz os outros 50%. Vocês lembram que a gente já falou assim, amanhã é a parte mais produtiva. Então, se você conseguir colocar 60% para a parte da manhã e 40% para a parte da tarde, a possibilidade de você chegar no objetivo é maior. Então, assim, você precisa desenvolver várias capacidades. Aí você começa a entender, inclusive olhando para a situação e olhando outros líderes. E depois que você foi pego de surpresa numa determinada atividade, você fala, agora eu preciso desenvolver isso, eu preciso desenvolver isso, preciso desenvolver isso. E quando você começa a entender tudo que você não sabe, continuar não sabendo é uma opção. Porque você pode liderar 10 anos e só ir aprender determinada competência ou habilidade quando for cobrado. Como você pode também, em um ano, já estar dominando as habilidades e as competências da liderança e qualquer situação que chega para você, você tem a capacidade de resolver. E sabe o que acontece quando você começa a resolver? As pessoas começam, outros líderes começam a te consultar. Isso quer dizer que o patamar da sua capacidade de liderança ele está subindo. Como que é no seu dia a dia? Chega alguém lá e fala assim, ó, eu queria falar com você. Me fala como que seria a melhor forma de resolver isso daqui. Outro líder. Então, teoricamente, ele deveria saber. Tudo bem. Você passa a direção para ele e fala, é assim que tem que resolver. Se no outro dia ele chegar pedindo uma solução para o mesmo problema, aí é onde você tem que realmente falar, ó, você precisa aprender. Precisa desenvolver a sua liderança.
Lei do processo, certo? Fala, Rubão, boa noite, tudo bem? Valentina, tudo bom? Vamos lá. Então, nós estamos na terceira fase. A quarta fase diz assim, ó, passo a saber e cresço. Aí tudo começa a ficar claro. É um processo. Passo a saber. O passo a saber não está dizendo que você agora tem consciência que você precisa saber aquilo. Quer dizer que agora você passa a aprender e passa a dominar aquele assunto. Então, a partir do momento que você começou a dominar, eu dei o exemplo do feedback, você pode estar falando de delegar, a gente pode estar falando de é, passar tarefas, conversar com a equipe, motivar os colaboradores, recrutar talentos para a sua equipe. Você começa a dominar isso. Então você fez um curso, você aprendeu entrevista de desligamento, você aprendeu várias coisas que estão dentro ali da liderança. Aprendeu a olhar para indicadores de desempenho, a medir o desempenho da equipe, a colocar as peças, né, cada recurso ou cada colaborador ali no local certo, aonde ele dá o maior rendimento. Então, a partir do momento que você começou a aprender, seja de uma forma mais intuitiva, ou seja, realmente buscando a qualificação, que é o que nós recomendamos, você passa a crescer. E a sua capacidade ela vai aumentando também. Quarto passo. Quinto e último passo para a gente já encerrar. Avanço por causa do que sei. Então, a partir do momento que você domina todo o conhecimento concernente à atividade de liderança, aquilo que o líder precisa desenvolver, quando você domina isso, isso passa a ser uma coisa natural. Você passa a fazer isso com uma naturalidade muito grande. A liderança deixa de ser algo pesado, puxado, estressante, e passa a ser uma coisa boa, a ponto de você querer incentivar, estimular as pessoas a também querer ser líder. Então isso vira essência. Mas todo esse processo acontece de uma maneira que onde você tem uma participação ativa. Se você não tiver uma participação ativa, esse processo não vai acontecer. Você pode ficar 10 anos liderando no mesmo patamar, e você pode liderar durante 2 anos e já começar a elevar o seu patamar. Então você vai ser um eterno aprendiz, porque sempre vai ter coisas para você aprender. Porque a cabeça das pessoas muda, o mundo muda, a forma de fazer as coisas muda, as leis mudam. Então você precisa estar acompanhando isso. O líder não pode parar no tempo. Ele tem que estar acompanhando. E quando ele faz isso, ele passa a seguir essa lei do processo, ele continua aprendendo e isso não acaba nunca. Maurício falou assim, tudo evolui. O líder não pode ficar parado. Nós tivemos as revoluções, a Revolução Industrial, Revolução, Primeira Revolução, Segunda Revolução, nós tivemos aí a Revolução 4.0, hoje nós já estamos caminhando para uma outra fase que é a hiperautomação. O líder não pode ficar parado. Então, se o líder ficar parado e não aprender, automaticamente, ou ele vai sempre entregar resultados medíocres, como eu disse na live passada para vocês, medíocre, entenda bem, não quer dizer um termo pejorativo, nós não estamos ofendendo ninguém. Medíocre, o significado dessa palavra quer dizer na média. Então, está todo mundo entregando na média? Vou entregar na média. Só que chega um momento que a empresa começa a cobrar um pouco mais.
Porque quando você está no começo da liderança, a cobrança vem de acordo com o que você sabe. Só que depois essa régua vai se elevando. E você tem que acompanhar. O nível de cobrança, à medida que ele vai se elevando, você tem que acompanhar. Senão você fica para trás. E surge alguém que continuou acompanhando as tendências, essa pessoa vai te substituir. Porque não vai ser interessante para a organização manter você tendo alguém com maior potencial dentro da sua equipe. Então, pessoal, fica essas dicas para vocês, né? Que vocês possam avaliar como que essas 3 leis estão se encaixando aí no dia a dia de vocês. Você que pretende ser líder, já começa a desenvolver. Porque você chegando preparado numa liderança, vai sofrer mesmo. Vai sofrer menos. Muito menos. Então, pessoal, nós deixamos aí para vocês, então, essas dicas. E eu quero dizer para vocês que a gente fica à disposição. Eu vou colocar lá nos comentários e também lá na descrição dessa live um, um script lá para vocês seguirem, eu vou deixar lá toda uma informação, um conteúdo mais teórico que vocês podem usar aí no dia a dia de vocês, até se você quiser ensinar aí os seus líderes ou quiser usar para poder melhorar a sua liderança, então vai estar lá. Veja essas lives quantas vezes você quiser e as dúvidas que surgirem, passa para nós lá nos canais. Tanto o WhatsApp, nós temos lá no canal, nós deixamos lá o WhatsApp do canal, o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, temos agora o Kawaii e o TikTok, né? E temos também agora o patrocínio, pessoal. Agora a HMA Store, é uma loja online de variedades, também está patrocinando aqui o nosso canal, tá bom? Vamos deixar também o site lá para vocês que quiserem visitar. Mas, pessoal, fica aí então o convite. Na próxima quinta-feira nós estamos aqui para falar de mais 3 leis. Nós esperamos que ao final desses nossos 7 encontros você possa pegar tudo isso e possa aplicar lá no seu dia a dia e melhorar cada vez mais a sua liderança. Porque tudo isso que você aprender vai trazer grandes resultados para a sua vida. Tá? Obrigado, Miriam, Maurício, Tiago. Pessoal, a todos vocês, um grande abraço, uma ótima noite e que tudo aquilo que nós podemos falar aqui seja de boa utilidade aí no dia a dia de vocês, para que torne-se cada vez um dia melhor, tá bom? E grande novidade, logo nós estaremos também transmitindo a live pelo Instagram. Logo, em breve, nós também faremos a transmissão pelo Instagram, tá bom? Então, comente com seus amigos, compartilhe, mande para alguém que você entende que precisa desse conteúdo e vamos ajudar muitas pessoas aí, porque certamente esse conteúdo será de grande valor para quem está principalmente começando a sua liderança. Beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima quinta-feira. Valeu!